Agora falando sobre condition branch. Então, nós podemos utilizar o if ou o operador condicional. Junto ao if, nós podemos utilizar também o else if ou o else. Essas condições são utilizadas para realizar ações diferentes de acordo com condições diferentes. Então, essas ramificações condicionais, no caso das condition branch, elas vão servir para realizar uma ação diferente a cada condição diferente. Então, no caso da instrução if, que significa se, vai avaliar se a condição definida em if é verdadeira. Se ela for, vai executar o bloco que está dentro do if. Se ela não for verdadeira, vai passar para o próximo bloco disponível, que pode ser um else if ou simplesmente um else. No caso de um else if, já que else significa outro e if significa se, é um outro se. Então, vai especificar uma nova condição. A primeira foi falsa, então existe uma nova condição a ser testada para ver se ela é verdadeira. Caso seja, vai executar os comandos que estão dentro do else if. Caso não seja, vai passar para o próximo bloco disponível, que pode ser outro else if ou simplesmente um else. No caso da utilização do else, não existe mais uma condição dentro dele. Como ele vai estar sendo executado no final, caso todas as outras condições testadas tenham sido falsas, vai simplesmente executar o bloco que está dentro dele, o bloco de comandos que está dentro dele. Não precisa de uma condição para else, porque ele vai ser utilizado no caso das outras já terem sido falsas. Então, vai executar o bloco que está dentro dele. E para que serve o operador condicional? O operador condicional ele vai simplificar o código, vai substituir if, else e else if. É uma nova forma de reescrever esse código. Vale lembrar os operadores, porque se eu quero utilizar uma comparação, numa condição, então eu preciso de operadores. Por exemplo, se eu quero dizer que x precisa ser igual a 5 para a condição ser verdadeira, eu não posso simplesmente utilizar, é muito importante isso, não posso utilizar o sinal de igual. Por quê? O sinal de igual serve para atribuir um valor à variável. Se eu tivesse colocado um sinal de igual, eu estaria dizendo que x é igual a 5. O valor de x é 5. Não que x eu estaria dizendo que x equivale a 5 e não que x é igual a 5. Então, toda vez que eu quiser colocar que para aquela condição funcionar, eu preciso ter a variável igual a tal coisa, eu coloco dois sinais de igualdade. Se eu preciso colocar que a variável vai ser diferente daquela coisa para ser verdadeiro, então eu coloco uma exclamação e um sinal de igual. E assim por diante. Se preciso que seja maior que, menor que, maior ou igual ou menor ou igual. E aqui nós temos o link para o código no JS-Fiddle. Testando aqui o código, podemos observar o seguinte. Foi feito na parte de HTML, o básico, para imprimir na tela, nessa página, o nome horário e de acordo com o horário, e foram feitos dois parágrafos nomeados, um de P1 e outro de P2, com IDs diferentes. Por que foi feito isso? Porque esse código foi construído com if, else e else if, e também com o operador condicional. Então, para separar o parágrafo 1, que foi feito com o operador condicional, nós colocamos o estilo em CSS com a cor vermelha, que é esse de cima. E a parte que vai ser usada if, else e else if, colocamos a cor azul. Sendo assim, partindo para o código, nós podemos observar o seguinte. Começando pelo if. A utilização do if ocorre da seguinte maneira. Utiliza-se o if, coloca uma condição. E dentro dessa condição está dizendo o seguinte, que o horário do computador, ou seja, esse horário, precisa ser menor ou igual a 12, para a condição ser verdadeira. Sendo verdadeira, vai ser impresso esse texto. E está aberto, está acontecendo as aulas de período matutino. Caso essa condição seja falsa, vai passar para a próxima condição. Nesse caso, o horário precisa ser maior que 18.
sendo maior que 18, vai imprimir que o IFAL está aberto e está acontecendo as aulas de período noturno. Se for verdadeiro, vai sair essa mensagem. Se não for verdadeiro, aqui embaixo no caso, se não for verdadeiro, vai pular para a próxima. A próxima condição diz que o horário precisa estar entre as 13 e as 18. Entre 13 e 18. Então, o horário estando entre 13 e 18, vai imprimir a seguinte mensagem, que o IFAL está aberto e está acontecendo as aulas do período vespertino. Caso nenhum desses seja verdadeiro, vai passar para o else. O else, como eu mencionei, não tem uma condição. Então, caso precise ser utilizado o else, no console vai aparecer a notificação de erro. Então, aqui iria aparecer a notificação de erro. Isso ia acontecer se, por exemplo, não apresentasse nenhuma hora aqui. Então, como o horário aqui é 4h21, está entre 13 e 18, o que foi impresso foi essa mensagem. Só para mostrar que esse código se altera à medida que a hora altera, eu posso modificar aqui. Salvando, é possível perceber que mudou. Por que mudou? Porque a condição verdadeira continua sendo a mesma, mas eu modifiquei o local dessa condição. Nessa condição verdadeira, a mensagem que imprime é essa, que o IFAL está aberto e está acontecendo as aulas de período noturno. Então, isso foi só a título de exemplo. Passando agora para a parte simplificada do código, com o operador condicional. Nós usamos o let para declarar uma variável limitada no bloco e igualamos a uma instrução. Essa instrução é a mesma instrução utilizada anteriormente, que o horário precisa ser menor que 12, operador condicional, e coloca o que vai ser impresso caso essa condição seja verdadeira. Então, vai ser impresso que o IFAL está aberto, está acontecendo as aulas de período matutino. 2 pontos. Esses 2 pontos pulam para a próxima condição, que vai ser executada, vai ser testada, na verdade, se essa daqui tiver sido falsa. Vai testar. O horário é maior que 18, operador condicional. E o texto que vai ser impresso, caso seja verdadeiro. Então, o texto é o IFAL está aberto, está acontecendo as aulas de período noturno. Se isso for verdadeiro, vai executar. Se não for verdadeiro, 2 pontos, próxima condição. Então, novamente, outro teste. Se o horário está entre 13 e 18, operador condicional. Se for verdadeiro, vai imprimir a seguinte mensagem. O IFAL está aberto, está acontecendo as aulas de período vespertino. Como o else não usa uma condição, não tem uma condição no else para ser testada, nós podemos simplesmente colocar o que vai ser impresso, caso seja utilizado o else. 2 pontos, o que vai ser impresso. Então, vai ser a mesma coisa. No console, nessa parte, vai ser impressa uma mensagem de erro. Então, nesse caso, como a condição obedecida aqui foi essa, que está entre 13 e 18, a mensagem impressa é que o IFAL está aberto e está acontecendo as aulas de período vespertino. Então, é isso.